Olá! Como instalar placas solares em uma cobertura já existente sem risco dessa estrutura falhar e garantindo que ela vai ter estabilidade e é capaz de suportar essas cargas? É uma demanda crescente do mercado a instalação de placas solares e muitos clientes vão querer instalar uma placa solar numa obra que já existe. Ok? Então, o que você pode fazer para garantir que essa estrutura resista a essa carga de placa solar, entre várias outras questões? Mas vamos lá. Primeira questão é: tem alguma norma, tem alguma medição que garante se a estrutura resiste? Bom, se o projeto foi feito por um engenheiro ou um escritório de engenharia qualificado, ele tem que ter seguido no mínimo a NBR 6123, a NBR 8681, a NBR 1022, entre várias outras. Aí vai depender se o galpão é metálico, se o galpão é pré-moldado, entre outras questões. Mas a questão é, tem várias normas que ele vai ser obrigado a seguir para garantir a qualidade da estrutura. Principalmente a 6123, que é questão de vento, e 8681, que é coeficiente de segurança. Tá? Mas ele assinou uma responsabilidade técnica, garantindo que a estrutura resiste a todos os esforços obrigatórios normativamente. Ok? Tá? Então, é isso que um engenheiro com base vai fazer. Tá? Assim como cargos, se tem outro cargo presente no projeto, também ele vai inserir. Tá? Aqui entra o primeiro problema. Muitas coberturas são feitas por serralheiro. Ok? Seja porque ninguém contratou engenheiro, ou seja, o cliente não contratou um engenheiro, o dono da obra não contratou um engenheiro, e o serralheiro ou o construtor também não contratou um engenheiro para fazer o projeto da estrutura do telhado. Né? Ou contratar um engenheiro que só projetou concreto armado, porque o software dele só deixa projetar concreto armado. E daí entra a questão que não tem projeto da cobertura. Fizeram uma cobertura baseada no quê? Ah, eu sempre fiz assim e quase nunca caiu. Tá? Geralmente só dá umas falhas ali, geralmente não cai. Tá? Isso que acontece. Então, nesse caso, não existe sequer uma garantia de que aquela cobertura vai ficar de pé, mesmo que não se coloque placas. Ou seja, não existe garantia nenhuma que tem um telhado que um serralheiro fez, sem projeto, sem acompanhamento técnico de um engenheiro. Ok? Não existe garantia de que, quando vier um vento forte, esse telhado não vai sair voando. Okay? Tá? Mesmo que não se coloque placas. Tá? Não vai ter risco que ele caia, que ele tome e tudo mais, tem várias maneiras de falhar. Tá? Mas você entendeu a questão. Tá? Mas mesmo que tenha um projeto, isso só garante que a estrutura resiste às cargas que foram consideradas no projeto. Tá? Nada obriga, exceto, claro, se o cliente pediu isso quando ele foi fazer o projeto, nada obriga que o engenheiro tenha que fazer toda a estrutura capaz de suportar placas solares. Ok? E, além disso, sobrecargas não previstas, apesar da norma ter um item específico sobre essa questão de sobrecarga não prevista, vai estar limitada a 5 kgf por metro quadrado. Deixa eu dizer, tá, então é bem fácil, é extremamente fácil. A minha placa pesa, sei lá, 12, 15 kg, vamos ver, 12 kg por metro quadrado, eu posso colocar uma placa e deixar uns 2 metros entre uma placa e outra, que daí não vai ter mais que 5. Entra a questão que 5 não é quanto que você pode colocar mais em qualquer projeto. Tá? Tem que descontar se já tem uma instalação, ok? Qualquer instalação, quase todo galpão que vai ter placa solar provavelmente vai ter instalações elétricas e hidráulicas, ok? E no máximo sobrar 50, ok? Então, o que eu falo inclusive é o seguinte, tá? Coberturas e telhados, né? Sobrecarga mínima de 25 kg por metro quadrado, tá? Em projeção horizontal, ok? Admite-se sobrecarga, englobe todas as cargas de instalações elétricas, hidráulicas, isolamento térmico e tudo mais, e pequenas peças eventualmente fixadas na cobertura. Alguns escritórios usam isso para determinar até a placa solar, mas vai estar limitado a 5 kg por metro quadrado de todos os equipamentos, tá? Então, eu tenho uma instalação elétrica, eu tenho uma instalação hidráulica, eu tenho algumas peças que estão penduradas e tudo mais. Tudo isso não pode dar 5 em nenhum ponto da estrutura, ok? Eu não posso ter nenhuma peça da obra suportando mais que 5 kg por metro quadrado de carga extra nela, tá? Eu também não posso só colocar, tem 2 kg por metro quadrado tranquilo, então se a obra tem 40 metros, eu vou colocar placa solar só nos primeiros 10. Não é possível, ok? Porque tem que ser uma carga distribuída, tá? Mas a questão é, e isso é uma questão crítica de se entender, é proibido colocar carga extra em estruturas, tirando essa questão dos limites de 5 kg por metro quadrado, que é bem limitado, ok? Sem a autorização do engenheiro responsável, ok? Isso tem que entender como engenharia, tá? Essa é a base de engenharia, tá? Toda estrutura tem ou deveria ter um engenheiro responsável pelo projeto estrutural. Se não tem um engenheiro responsável pelo projeto estrutural,
o engenheiro da empresa executora se torna responsável também pelo projeto. Afinal, eu executei uma obra, é baseado em quê? Tá? Se você não fez, não existe um projeto, você se baseou da sua cabeça, então quem fez o projeto foi a sua cabeça, ok? E se não tem engenheiro da empresa executora, o proprietário ou da empresa executora, ou se não tem nem empresa, foi só um cara que foi lá, contratou um serralheiro e não tem CNPJ, o próprio proprietário da obra se torna responsável por ela. Você tá, mas o dono da obra, o que importa? Ele ser responsável por uma obra que caiu, afinal, a obra era dele, vai pagar a indenização para ele mesmo? Não, mas imagina que essa obra não cai de noite quando não tem ninguém embaixo. Tá? Imagina que essa obra cai em cima da cabeça de alguém e mata uma pessoa. É homicídio culposo nesse caso. Tá? Então, homicídio culposo é pena de cadeia. Tá? Mas próxima questão, nenhuma empresa pode simplesmente adicionar cargas em uma estrutura existente, tirando o limite total de 5 kg força por metro quadrado, e para isso você tem que saber quanto que já tem. Né? E se isso for feito, o engenheiro dessa empresa se torna responsável pela obra, tá? Só pela placa solar? Não, pela obra inteira, tá? Ah, mas o galpão tem 40 metros e eu vou colocar a placa solar só de um dos lados. O engenheiro se torna responsável pelo galpão inteiro, ok? E a empresa vai ter que se tornar responsável também, né? E também por pagar danos, né? Reparar danos em caso de acidentes ou falhas estruturais, tá? Você pretende instalar placas em uma cobertura existente? Tem vários métodos. Eu vou demonstrar aqui 5 métodos diferentes que você pode se eximir da responsabilidade da estrutura ou, se você for engenheiro civil ou mecânico, garantir a estabilidade e resistência dela. Tá? Eu conheço 5 métodos, talvez você conheça outros, mas tem 5 métodos que tem um galpão existente. Como que a gente pode, placa solar, tem 5 métodos para fazer isso que eu conheço. Eu vou demonstrar esses 5 aqui. Tá? Mas não tem um truque fácil, ok? Se você, por exemplo, é um serralheiro, tá? Não tem nada contra serralheiro, mas você não vai conseguir sozinho aplicar todos os conhecimentos, você vai precisar de auxílio de um engenheiro, tá? Mas vamos lá, então. Método 1, o método mais fácil é o método do e-mail, ok? Tá? Se para aplicar uma carga em uma estrutura basta autorização do engenheiro responsável, adivinha só, eu vou lá e vou pedir autorização para o engenheiro responsável, ok? Tá? Como? Com alguma coisa que eu consigo salvar, ou seja, um e-mail. Tá? Então, o que eu vou fazer, eu demonstrar um exemplo aqui, ó, tá? Mas basicamente eu fui no chat GPT e pedi para ele fazer isso aqui, tá? Mas é basicamente um e-mail falando assim, ó, solicitação de informações, tá? E um template aqui com base, claro, você pode copiar, pode refazer no chat GPT e tudo mais, mas a questão é, eu vou mandar um e-mail pro engenheiro que fez o projeto do galpão, falando o seguinte, eu quero instalar placas solares nesse galpão, eu posso? E se eu não posso porque a estrutura não resiste, quanto que você cobra por um projeto de reforço, ok? Seria o jeito mais fácil, porque se a estrutura já existe, ele vai dizer, ok, pode instalar e pronto, foi de graça, levou 1 minuto, tá? Se não, no caso, vai precisar um reforço, mas a gente tem uma vantagem, que vai ser com o engenheiro que fez o projeto. Então, método 2, eu não quero seguir o método 1, eu não quero ter que mandar um e-mail, eu acho que é muito complicado, no século 21, mandar um e-mail, ok? Então o método 1 é o ideal, até porque muitas vezes ele é gratuito. Tá? E se for necessário reforço, você está contratando o maior especialista naquela estrutura. Quem fez o projeto dela, ok? Tá? Quem fez o projeto dela sabe todos os perfis que foram utilizados, sabe as cargas que foram consideradas, tem o modelo da obra e já sabe como corrigir, vai ser muito rápido para a pessoa que já fez o projeto aplicar um reforço desde que ela saiba. Tá? Mas talvez você não consiga o contato do engenheiro responsável ou ele cobra um valor exorbitante, você não quer mais contratar ele, se tem algum problema que não vai querer contratar ele, nesse caso a gente tem uma segunda opção bem mais cara, tá? Que é o quê? Contrate outro engenheiro qualificado para projetar a estrutura. Então, você vai pegar o projeto, vai entregar para um engenheiro qualificado e vai falar para ele assim, dimensiona, faz um novo dimensionamento da estrutura e verifica se ela resiste às cargas atuais, tá? Porque essa é a primeira questão, né? Porque se ela não resistir, ela pode cair durante a execução, ok? E ela pode cair, dependendo do caso, até por outros motivos. Tá? Número 2, se ela resiste à carga adicional de placas solares, ok? Então, verificar se colocando placas solares ela continua resistindo. E se ela não resistir, quais os reforços são possíveis para corrigir isso, tá? Se você for um engenheiro qualificado, você mesmo pode fazer isso aqui. Tá? Então, se for um engenheiro civil, um engenheiro mecânico ou um arquiteto, tecnicamente, e você entende de dimensionamento de estruturas de galpões, você pode fazer esse procedimento, tá? Se você não for, você tem que contratar um engenheiro, ok? Tá? E uma questão aqui, eu deixei bem claro que você tem que verificar se a estrutura resiste às cargas atualmente aplicadas, por quê? Porque se falhar
por questão do vento, não importa, ok? Imagina que tem uma estrutura, ela resiste adicional de placas solares, mas com as forças horizontais de vento, ela cai. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, a equipe vai lá, constrói o galpão, coloca a placa solar adicional, vem um vento, cai a obra, na hora que cai a obra, vão falar o quê? Antes de colocar a placa solar nunca tinha caído, agora caiu. Até você provar que focinho de porco não é tomada, até você provar que caiu, mas já ia cair de qualquer jeito, tá? A primeira questão é, mas ia cair de qualquer jeito, tá? Então você está vendendo uma coisa que você sabe que não vai durar, que só por isso é uma questão moral. Mas a segunda questão é que, se você foi lá, já aplicou um reforço, fez o dimensionamento e sabia que ia falhar, você deixou falhar? Essa questão, e isso aqui muitas vezes vai ser questão que a culpa pode ir para você dentro de um tribunal. Ok? Tá. Próxima questão, método 3. O método 3 é medições e novo projeto completo, né? Porque o método 2 é mais caro. Só que isso, para fazer o método 2, você precisa ter um projeto estrutural. Mas digamos que o galpão foi feito por um serralheiro que se mudou, que não sabe mais ninguém onde está, não existe contato do engenheiro que fez o projeto, ninguém sabe do projeto, qual que é o projeto, como que foi, né? Ou pior, fizeram um projeto, mas não seguiram o projeto durante a execução, né? O que vai precisar ser feito é refazer as medições, ter um projeto base e aí aplicar o reforço, ok? Ou verificar se resiste sem reforço, né? Então, nesse caso, contrata um engenheiro qualificado, ou se você tem qualificação nisso, você pode fazer isso, né? E leve esse engenheiro, que pode ser você, até a obra, ok? Onde ele vai fazer o quê? Número 1, fazer medições da estrutura como um todo. Então ele vai ter que medir, é uma treliça metálica, é um galpão de concreto e tudo mais, ok? Qual ferro tem ali, qual o espaçamento das diagonais, qual o espaçamento dos estribos, se for um pré-moldado, tá? Qual a seção de cada peça, qual a seção de cada perfil, tá? Verificar tudo. Okay? Depende do caso, até algumas questões especiais que tu pode garantir para salvar é que tipo de aço foi utilizado, que tipo de concreto foi utilizado. Isso é um pouco mais difícil de medir, mas é possível medir. Okay? Depende do caso, não é obrigatório fazer essas medições, tem como contornar essas medições, tá? Mas a questão é, auxilia se for possível. Tá? Número 2, dimensionar e descobrir se a estrutura resiste, igual foi aplicado anteriormente, dimensionar e descobrir se ela resiste a carga adicional, e se não resistir, quais os reforços, tá? Se você for um engenheiro qualificado, você mesmo pode fazer. E alguns métodos de reforço, ok? E essa é outra questão, que se for precisar de um reforço estrutural, a capacidade técnica do engenheiro é essencial, ok? Tá? Porque ele vai ter um leque muito mais amplo de como aproveitar aquela estrutura existente ainda e aplicar o reforço. Mas, de qualquer maneira, tem alguns métodos, dependendo de como é a estrutura, claro, de custo baixo. Gilberto, qual que é o método de custo mais baixo que eu posso aplicar na minha estrutura? Eu não sei como é a sua estrutura. Okay? Eu posso falar um método que vai funcionar perfeitamente, por exemplo, um galpão metálico de 2 águas, mas você tem um galpão de pré-moldado, né? E ele é uma água, ele é 2 águas, mas é pré-moldado, não adianta. Então, para cada tipo de estrutura vai ter uma metodologia diferente desse dimensionamento, esse planejamento do reforço, ok? Mas muitas vezes vai ter, eu já fiz projeto de reforço estrutural, onde o reforço foi tipo incrivelmente barato, foi tipo um serralheiro foi lá com alguns perfis e questão de 2 dias já fez o reforço tranquilamente, tá? Mas tem casos também que se um projeto pode exigir reforços extremamente pesados, ainda mais se for feito de qualquer jeito, ainda mais se for tentar reforçar de uma maneira que não é eficiente, tá? Mas próxima questão, o método 4. O método 4 é o método do caneteiro. Esse método nem deveria existir, tá? Porque ele é antiético e cria risco para todos os envolvidos, tá? Mas a questão é antimoral, também antiético e antimoral, antimoral aqui, tá? Não vou entrar na discussão com a diferença ética e moral nesse vídeo, mas é um método que eu estou totalmente contra, mas que algumas empresas utilizam porque elas acham muito caro, ok? Elas vão lá, chamam um engenheiro, preciso que você meça todo o projeto e assina dá uma canetada aqui e aguenta, tá? O que vai acontecer é que um engenheiro responsável vai ter um serviço considerável de medir toda a obra, de voltar a fazer um projeto, dependendo do caso, ele teria que fechar ali também uma possibilidade de fazer um projeto de reforço estrutural. Então, vai ser um engenheiro com experiência e um engenheiro com capacidade técnica, tá? E o custo vai ser considerável, tá? Mas algumas empresas fazem o quê? Contrata um caneteiro, tá? Um engenheiro caneteiro é um engenheiro especializado em fechar o olho e assinar a RT que você colocar na frente dele.
em troca de dinheiro e da moral dele, ok? Para assinar esse RT, então você contrata o caneteiro, manda, assina esse RT aqui, tá, meio salário mínimo para você assinar RT. Tem muito engenheiro caneteiro aí no mercado, ok? É um motivo que tem tanto óbvio com falha também, né? Mas a questão é, só para assinar e dizer que a estrutura aguenta, ok? Isso vai ser bem mais barato, ok? Mas se cair, primeira coisa que vai acontecer, tá? Se cair, e é um risco, se não tem ninguém analisando e conferindo, tem uma boa chance. Tá? Se cair, o que vai acontecer? Esse engenheiro fala assim, não, mas eu só assinei RT, eu nem sei como que é a estrutura. Né? E daí ele vai ser responsabilizado, mas também quem pagou para ele assinar o RT também está cometendo uma coisa imoral. Né? Então também vai ser responsabilizado diante de um tribunal, que se uma obra cair vai para o tribunal provavelmente. Ok? Tá? E além disso, a estrutura vai continuar caída. Ok? Tá? Porque se a estrutura cair, tem uma RT, ela continua caída e não adianta nada. Tá? E a empresa que fez essa instalação vai perder totalmente a credibilidade no mercado. Né? E para saber se compensa usar esse método, né, olhe o preço do método 1, 2 ou 3 que está utilizando e compare o preço da sua palavra e da sua honra. Tá? Tem algumas pessoas que têm o preço do método 1, 2 ou 3 é bem maior do que o preço da palavra. Tá? Mas é o seu caso. Próxima questão. O método 5 tá? É um método possível, mas esse método ainda vai precisar de um engenheiro. Okay? Porque a gente vai ter que verificar muito bem a estrutura. Tá? Que é o quê? Que é trabalhar no limite dos 5 kg força por metro quadrado. Tá? Além de ser complexo e requerer uma análise focada, ele limita drasticamente o projeto, mas é possível. Tá? Tecnicamente é possível. Tá? E já fiz um caso específico, tá? Mas a questão é, ele é bem limitado. Que é o quê? Descobre quanto de carga remanescente tem dos 5 kg força por metro quadrado. E, na verdade, no método que eu fiz, eu fiz o método 2, né? Mas eu combinei com esse método 5. Tá? Porque teve algumas questões, porque era pré-moldado, não conseguia verificar exatamente qual a taxa de aço das peças. Tá? Mas a questão é, descobre quanto de carga remanescente tem dos 5, não se considera 5, se descobre a carga remanescente, né? Que existe, e depois remover o peso de todas as instalações, tubulações, revestimentos e isolamentos que tem na cobertura. Tá? Geralmente não sobra muita coisa, mas pode permitir a instalação de algumas poucas placas solares pequenas afastadas. Okay? Dentro da questão, mas eu trabalho com uma empresa que só fornece aquelas placas de 1,13 por 2,20 ou 2,22, questão assim, tá? Vai depender da empresa, né? Tem algumas empresas maiores, mas é uma placa ali que tem mais de 2 metros quadrados e pesa 30 quilos cada placa. Aí já impede. Mas se trabalhar com plaquinhas pequenas, muitas vezes é possível. A plaquinha pequena é mais cara. Por isso que esse método não é tão eficiente. Por isso que ele é um método complexo que limita drasticamente o projeto. Tá? Mas, algumas vezes pode ser aplicado com muito cuidado. Ok? Tá? E aqui, todas as peças, não apenas o telhado, então as terças, as tesouras, tudo mais, nenhuma delas pode ter um aumento de carga de influência total que ultrapasse, que no todo tenha mais 5 kg por metro quadrado. Ok? Tá? E como as placas ficam, entra a questão que, para funcionar isso na prática, eu vou ter que ter uma placa pequena e colocar uma bem afastada da outra. Porque se a placa pesa 12 kg por metro quadrado e eu tenho 3 kg remanescente, eu vou ter que ter um espaçamento de 2 metros em ambos os eixos, né? 4 metros quadrados de área de influência para cada peça. E ainda controlando em qual ponto eu posso aplicar. Eu posso aplicar aqui ou essa terça já está muito carregada. Eu posso aplicar aqui ou essa tesoura já está muito carregada. Tá? Então é um método bem apertado. Tá? Quando a gente for pensar da placa, a gente tem que lembrar que é a placa mais toda a instalação que vai ter, né? Inclusive a instalação elétrica das placas solares. Né? Mas a questão é, perfis, suporte, tudo mais, tem que contar tudo nisso aqui. Tá? Então vai ser muito apertado, mas é possível colocar umas placas pequenas adicionais. Tá? E como as placas ficam afastadas, não é possível colocar uma placa do lado da outra, o custo da fiação aumenta consideravelmente. É um método bem limitado, é um método que eu não recomendo você trabalhar se puder usar um método melhor, mas é um método tecnicamente possível se você acha que é errado, que é um pecado, que é impossível, que não é uma coisa errada, contratar um engenheiro para verificar usando o método 2, método 3. Entendido? Tá? E, por questão final, tá? Existe uma demanda crescente por engenheiros que sabem conferir e garantir a resistência de coberturas. Entra a questão que eu mesmo faço projetos regularmente, tem uma empresa que entra em contato comigo regularmente, justamente me contratar, por quê? Porque eles têm uma cobertura e eles querem que eu verifique se ela resiste cargas adicionais.
tá? Mas a questão é, se você pretende se adequar a essa demanda e saber como dimensionar a estrutura, mas também, mais importante, quanto você tem que saber o quê? Aplicar os reforços, né? E aplicar reforços leves na estrutura e reforços eficientes que não vão ter uma mão de obra excessiva, né? Sem quebrar o orçamento do cliente, porque reforçar sempre é possível. Agora, um reforço mal feito muitas vezes é muito mais caro do que um reforço bem feito. Okay? Muitas vezes tem uma alternativa fácil, mas o engenheiro não sabe aplicar aquela alternativa fácil, ele vai lá e faz uma maluquice mais completa e começa a reforçar todos os perfis que estão falhando, ao invés de corrigir a concepção e melhorar o modelo como um todo. Tá? Isso, então, primeira questão é, se você é engenheiro civil, engenheiro mecânico ou arquiteto e quer ganhar esse conhecimento, dentro do curso de metálicas avançado, eu abordo justamente, inclusive na verdade tem aula específica justamente de como fazer um projeto de uma cobertura, um projeto de reforço de uma cobertura que está falhando por causa do placa solar. Tá? E se você não é engenheiro, eu posso fazer esse projeto. É só entrar em contato comigo pelo link na descrição abaixo. E de qualquer maneira, todos os meus cursos estão disponíveis no meu site, que está no Linktree abaixo, ok? Que também está um texto do link, né? Aqui nos outros lados é só copiar, né? De redigitar no navegador e pesquisar, beleza? Mas por enquanto será isso então, ok? É possível, tá? Sempre é possível. Agora, o que não é possível é alguém chegar lá na obra, né? Que não tem experiência técnica e do olho, eu dei uma olhada ali, eu acho que aguenta sim, tá? Isso não é possível. Agora, com uma análise técnica correta, sim, é perfeitamente possível, beleza? Mas por enquanto seria isso então, e até a